Hebreus capítulo 12, a partir do 3º verso. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Eu quero meditar com os irmãos hoje no tema as dificuldades na vida cristã pela ótica da fé. Se você se decidiu por Cristo para viver para Ele nesta terra, cumprindo assim com obediência, isso quer dizer que você pode sofrer ao longo da sua vida momentos de solidão, momentos em que nem todos vão compreender você. Que dificuldade, que dificuldade. Quem sabe esta era a questão dos hebreus. A carta aos hebreus foi escrita já para judeus cristãos, judeus que já tinham conhecido o Evangelho de Cristo Jesus, judeus cristãos que já conheciam, mas que estavam enfrentando dificuldades. Tinham se decidido por Cristo, mas isso ocorreu também em grandes coisas acontecendo na vida deles. Alguns não podiam mais estar com seus familiares, amigos, por terem se decidido a Cristo. Os outros judeus não aceitavam isso. Judeus que agora não podiam participar da sinagoga de um momento de comunhão. E a questão era a seguinte: será que tudo isso vale a pena? Será que vale a pena mesmo continuar seguindo a Cristo? Será que vale a pena tanta rejeição? Será que vale a pena tanta oposição? Será que vale a pena tanta renúncia? Será que vale a pena tudo isso que nós estamos fazendo aqui? Ou seria melhor voltarmos às nossas práticas antigas de religiosidade e de religião? E com base nessa história que eu comecei, eu me pergunto,
Será que muitas vezes, ou em um momento da sua vida, já não passou isso pela sua cabeça? Eu vi algumas pessoas dizendo bem baixinho, já. Será que não passou na sua cabeça se tudo isso realmente vale a pena? Será que em um momento determinado da sua vida não passou isso sobre a sua cabeça? Olha, será que realmente vale a pena? A minha família se levantou contra mim, será que vale a pena mesmo? Olha, a intolerância chegou dentro da minha casa desde quando eu me decidi por Cristo. Será que vale a pena mesmo? Ah, no meu trabalho as pessoas estão me perseguindo. Será que vale a pena mesmo? Ou será que eu devo voltar às minhas práticas antigas? Será que vale a pena mesmo continuar neste caminho diante de tanta oposição e tudo mais? Será que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso? E aí então o autor aos Hebreus, ele nos dá uma direção em Cristo Jesus, de que é preciso realmente viver este compromisso com o Senhor Jesus, viver este compromisso na presença do Senhor. E no capítulo 11, o autor ele trata de fé. E ali ele cita inúmeras pessoas que exercitaram a sua fé. Passaram momentos difíceis, passaram momentos de dificuldade, mas que tinham fé e a exercitaram. Abraão, Isaac, José. E aí, começando a ler o capítulo 12, uma palavra se destaca e muito, que é disciplina. Disciplina. E quando nós falamos em disciplina, nós falamos sobre algo da parte de Deus. Quando nós mencionamos disciplina, pode até mesmo parecer algo imposto, né? Algo forçado, algo que força. Existem pessoas que não gostam muito de ouvir esta palavra disciplina. Mas o que o autor diz? Começam a vir essas dificuldades como disciplina. Comece a ver esses momentos de dificuldades como disciplina. É o que diz a palavra do Senhor aí. Eu quero que você leia comigo. Verso 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Aí eu entendo que pela ótica da fé, a dificuldade, ela pode ser vista como disciplina. A disciplina de um pai para com o filho. A disciplina de um pai que ama o seu filho. A disciplina de um pai que se preocupa. A disciplina de um pai que se importa. Pela ótica da fé, nós podemos entender então que a dificuldade, os momentos difíceis se transformam em disciplina. Ou seja, a questão é que quando eu olho a oposição pelos olhos da fé, não é apenas oposição. Quando eu olho a rejeição pelos olhos da fé, não é apenas uma rejeição. Quando eu olho, por exemplo, palavras que ferem pelos olhos da fé, não são apenas palavras que ferem. Quando eu olho a renúncia pelos olhos da fé, não é somente renúncia, mas é um processo de disciplina que Deus me permite passar, para que eu cresça na sua presença, para que eu venha me tornar alguém com maturidade, e assim desfrutando aquilo que Ele tem para a minha vida e para as nossas vidas. Então aquela palavra que muitas vezes é lançada contra você dentro da sua casa, se você
ir para a igreja hoje, evangélica, você não precisa voltar mais. Então isso não é apenas palavras, isso é um processo de disciplina de Deus. E o que é a disciplina? A disciplina, ela me faz crescer, a disciplina, ela me faz desenvolver, e isso nós conseguimos através desta fé. Porque a disciplina, ela fortalece o caráter. A disciplina, ela serve para trazer maturidade, crescimento. Por isso que eu quero que você, como eu, venha entender os propósitos de Deus diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis. Talvez durante esta semana você passou por um momento assim, de rejeição, por alguém que falou que você, depois que conheceu a Cristo, não faz mais parte do convívio dele. A oposição, a rejeição, tudo isso faz parte de um processo de crescimento. Quem sabe estas eram as palavras dos hebreus. Será que devemos voltar? Olha, nós não conseguimos mais. Será que vale a pena tudo isso? Mas a palavra do Senhor nos diz que vale, e vale muito a pena. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos a dificuldade pelos olhos da fé, é transformada em disciplina, e nós precisamos entender isso. E em primeiro lugar, a disciplina de Deus me ajuda a não perder o alvo. Verso de número 3, eu quero que você acompanhe comigo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. A disciplina de Deus, ela me faz não perder o alvo da minha vida. Sabe por quê? Porque a disciplina, ela me faz lembrar que eu tenho um alvo, que eu tenho um foco, que eu tenho um objetivo. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é dar continuidade, é perseverar nos seus objetivos. O problema da nossa geração é perseverar, o problema da nossa geração é permanecer firme em um objetivo. Este é um problema da nossa geração, em que nós não conseguimos dar continuidade nos nossos objetivos, nós não conseguimos permanecer firmes nos nossos objetivos. Quer um exemplo? Quando você está de dieta, e você vai visitar alguém, aí a pessoa te oferece um doce, aí você olha para o doce, pega, olha bem de novo, olha de novo, você quer pegar, você quer, aí a pessoa diz para você, pode comer só hoje, aí você olha para a pessoa e fala, é mesmo, né, só hoje, né, só hoje. E assim vai, só hoje. Só hoje, hoje pode. Mas se a pessoa estivesse disciplinada nos seus hábitos, ela não teria nenhum problema em falar, olha, eu estou de dieta, eu tenho este objetivo, e eu vou conseguir alcançá-lo. O problema da nossa geração é que nós não conseguimos permanecer firmes nos objetivos. E isso é em tudo na nossa vida. Quem sabe você começou algo durante este ano que as dificuldades começaram a aparecer, que os problemas começaram a aparecer e você interrompeu. Não permaneceu firme no objetivo. Quem sabe você tinha um propósito para a sua casa, para a sua família, e aí aconteceram algumas coisas e você já parou por ali. Porque nós fazemos parte de uma geração que tem dificuldade nisso.
de permanecer firme em um propósito, em um objetivo, em um foco. E isto também muitas vezes alcança a nossa caminhada cristã e a nossa vida cristã. Diante dos objetivos cristãos, diante da nossa vida cristã, muitas vezes diante das dificuldades, das afrontas, das perseguições, das oposições, a primeira coisa que nós pensamos é: olha, eu vou abandonar o barco. Eu vou abandonar o barco, porque eu não estou aguentando mais. Mas quando eu olho isso através dos olhos da fé, eu vejo que isso faz parte da disciplina de Deus, permitindo para que eu possa crescer na sua presença e me tornar alguém maduro. Aleluia. Glória a Deus. Me tornar alguém maduro. Porque a disciplina, ela me faz lembrar que eu tenho um compromisso. E quando alguém chega para mim e diz: olha, não acredito que você está indo na igreja, rapaz. Aí a disciplina de Deus diz: olha, estou sim, e estou bem lá, porque eu tenho um objetivo na minha vida, porque eu tenho um alvo na minha vida. Então a dificuldade, ela, quando vista pelos olhos da fé, ela se torna em disciplina. Meu alvo é Cristo. Olha o que diz o verso 3: pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Porque se eu não tiver disciplina e aceitar a disciplina de Deus na minha vida, uma disciplina amorosa, uma disciplina baseada no amor de um pai para o filho, se eu não entender essa disciplina, eu desanimo, eu paro. Por isso que o autor diz: ó, pensem naquele que sofreu mais do que vocês, para que vocês não desanimem. O objetivo de vocês é Cristo Jesus, o objetivo de vocês é Cristo. Ele suportou muito mais do que vocês. Então continue e parem de ficar reclamando e continuem aí a caminhada. Pensem em Cristo. O apóstolo Paulo escreve Filipenses capítulo 3, finalzinho do 13, 14: esquecemos-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque aquele que não olha para trás, aquele que não olha para trás, ele continua a caminhada. É igual aquele que tem medo de altura. Meu irmão, morro de medo de altura. Morro de medo de altura. Avião não. Tenho medo também. Mas se a pessoa dizer para você, o que é uma das primeiras coisas que alguém diz para você quando você começa a subir uma escada ou alguma coisa alta? Não olhe para baixo. Continua subindo, não olhe para baixo. Quer um conselho? Continua subindo, não olhe para baixo. Continue no caminho, não olhe para trás. A disciplina de Deus me leva a entender que eu tenho um foco, que eu tenho um propósito na minha vida. O apóstolo Paulo chama de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cristo é o meu alvo, Cristo é a minha motivação. Eu olho para Cristo porque Ele suportou muito mais que eu. Eu olho para Cristo a ponto de me fortalecer. É isso que o autor está dizendo. Olhem para Cristo para que vocês se fortaleçam. Porque isso faz parte do processo de amadurecimento. Isso faz parte do processo de crescimento. Segundo lugar, a disciplina de Deus revela a sua paternidade amorosa. A disciplina de Deus revela a sua paternidade amorosa. Versos 7 e 8 diz assim, ó. Versos 7 e 8. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos.
Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Diante da disciplina de Deus, o Senhor revela o seu amor paterno, de realmente um pai para com o filho. E esta disciplina, ela me coloca na posição de filho. Por quê? Porque agora eu não sou mais criatura. Agora eu sou filho. E qual pai que com amor não disciplina o seu filho? Qual pai que, movido por amor, não disciplina o seu filho? Porque existe um cuidado, existe um zelo, existe um amor que envolve tudo isso. Existe um amor que envolve todas estas coisas, a minha vida. Então esta disciplina do Senhor, que o Senhor permite muitas vezes, ela me faz entender o amor de Deus sobre a minha vida de uma forma tão especial, meu irmão. De uma forma tão grande e especial. De uma forma tão suprema e soberana. Às vezes nós falamos, mas por que Deus vai permitir tanta dificuldade? Meu irmão, é para que você cresça, para que nós venhamos crescer. Para que nós venhamos nos amadurecer, a disciplina mediante a paternidade de Deus. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A quem quer bem. Quer uma boa notícia? O Senhor te quer bem. Aleluia. O Senhor quer que você se desenvolva na sua vida espiritual, e é por isso que nós precisamos entender que as dificuldades são a disciplina de Deus. E nós só conseguimos entender isso através dos olhos da fé. Qual pai que não ama o seu filho a ponto de disciplinar, de realmente direcioná-lo, de realmente instruí-lo? A palavra disciplina é isso. A palavra disciplina é instrução. A palavra disciplina é ensinamento. Qual pai que ama o seu filho que não quer ensiná-lo, que não quer realmente direcioná-lo, que não quer realmente envolvê-lo de amor? E a disciplina é baseada no amor. Terceiro lugar, a disciplina de Deus é para que venhamos a viver uma vida correta em sua presença. Versos 10 e 11 diz assim: Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Para que participemos da sua santidade. A disciplina de Deus, ela tem um objetivo muito grande, de me fazer participar da sua santidade. Da santidade envolvida no Senhor. Um Deus santo, um Deus cheio de majestade, um Deus em que não existe nele erros, um Deus que não existe nele nada que o desabone, porque ele é santo. A palavra do Senhor nos diz que ele é santo, santo e santo. E ele nos convida para viver desta santidade. Aleluia. Eu preciso da disciplina, porque eu preciso reeducar a minha vida. Eu preciso reeducar a minha vida para viver esta santidade.
Eu preciso entender esta disciplina do Senhor que Ele permite para que eu possa viver e desfrutar desta santidade, porque a palavra do Senhor nos diz: sede santos como eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: vocês foram chamados para serem santos. O Senhor nos chama para participar desta santidade. E a disciplina, ela me leva a isso. A disciplina me leva à correção, à instrução, à direção, a realmente andar no caminho certo, a realmente andar no caminho correto, a realmente desfrutar desta santidade. O papel da disciplina é corrigir os meus passos para que eu ande corretamente e em paz. Porque quem eu era, eu não posso mais ser. Quem eu fui, eu já não posso mais ser. Vivi a minha vida de pecado, agora eu não vivo mais, agora eu busco a minha vida de santidade. Porque o Senhor é santo. E Ele nos convida a desfrutar desta santidade, como filhos. E a disciplina do Senhor, ela nos direciona a isso. Quarto e último lugar. Por que eu devo olhar as dificuldades como um ato de disciplina amoroso de Deus? Quarto lugar. A disciplina de Deus é para me tornar mais forte. A disciplina de Deus é para me tornar mais forte. Olha o que diz os versos 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A disciplina de Deus, ela me proporciona fortalecimento. E ela deve me proporcionar isso. O autor diz: olhem, entendam isso. Entendam isso, entendam esta verdade. Então, fortaleçam as suas mãos enfraquecidas. Fortaleçam as suas mãos. Fortaleçam os seus joelhos vacilantes. Sejam bênção na vida de outros. Essa disciplina, ela me faz forte. Ela me faz chegar onde eu não imagino chegar. Ela me faz ir onde eu não imagino ir. Essa disciplina. É esta vontade soberana do Senhor. É esta vontade soberana do Senhor. Então o autor diz: não parem, não cruzem os braços. Preparem o caminho, sejam fortes, ajudem uns aos outros. Não se enfraqueçam. Não deixe que estas coisas contaminem vocês. Mas entendam que tudo isso faz parte do processo de crescimento de Deus para todos. Recentemente nas Olimpíadas, a esposa do atleta Thiago Braz, campeão na modalidade de salto com vara, logo após ele ter ganho, foram visitar a esposa dele, entrevistar a esposa dele. E ali, naquela entrevista, algo ela disse que me chamou a atenção. Nas minhas palavras, refletindo aquilo que ela disse: a disciplina imposta pelo técnico o ajudou a ser campeão. A disciplina imposta pelo técnico a ajudou a ser campeão. A disciplina do Senhor me faz ser mais forte. A disciplina do Senhor me faz alcançar lugares que eu nunca imaginei alcançar. Os propósitos de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para a sua família, aquilo que Ele tem para você. Não veja as dificuldades como apenas dificuldades. Veja como a disciplina que o Senhor aplica de uma forma amorosa para que o seu filho cresça,
para que o seu filho venha a ter maturidade. Não olhe para trás. Prossiga caminhando para o alvo. Prossiga crescendo na presença do Senhor. Talvez isso pode ter acontecido durante esta semana com você. Talvez você chegou a pensar, mas vale mesmo a pena? Vale mesmo. Vale a pena. O alvo é Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não desampara aqueles que estão em sua presença. E como nós cantamos aqui, algo além do que nós podemos ver, do que nós podemos tocar, está preparado para nós na eternidade. Aleluia. E que possamos chegar juntos neste propósito, o maior propósito do Senhor para nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso?